falar de astrologia e Jinshin Jyutsu. Esse é um canal para a gente falar de Jinshin Jyutsu, que são toques em pontos específicos no corpo que ajudam a movimentar a energia do nosso corpo em busca de saúde, de equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Toda terça-feira eu posto algum vídeo para a gente falar de desconfortos físicos, psicológicos, que você pode harmonizar tocando no seu próprio corpo. Mas agora, toda quinta-feira, nós estamos também falando de Jinshin Jyutsu com astrologia. Porque entre vários fluxos que o Jinshin Jyutsu tem, nós temos os 12 fluxos de órgão que são correspondentes com os 12 signos do zodíaco. E para quem ainda não me conhece, além de trabalhar com Jinshin Jyutsu no meu consultório e por Zoom, eu também sou astróloga. Então esse casamento do Jinshin Jyutsu com astrologia é um prato cheio pra gente. E hoje nós vamos falar do signo de Virgem. Virgem é mais um signo do elemento terra. O primeiro signo do elemento terra que a gente já viu foi Touro. São 3 signos para cada elemento. E Virgem é o segundo signo do zodíaco dessa natureza voltada para o plano físico, a conexão com o mundo concreto real. Os signos do elemento terra têm uma facilidade tremenda de lidar com os ciclos da natureza, precisam de contato com a natureza, mas também de lidar com a vida física, os horários, cuidar do corpo, o dinheiro, enfim. Elemento terra é a nossa conexão com o mundo concreto e real. Dos signos do elemento terra, Virgem é o que mais tem uma conexão com ciclos naturais da vida. Todo virginiano tem uma capacidade tremenda de observar qual é o ritmo próprio de si mesmo, do seu próprio corpo, como também das questões da vida. Por isso, virginianos são chamados de secretários do zodíaco, porque eles têm essa capacidade de colocar na devida pasta, no devido lugar, cada uma das prioridades e necessidades do seu cotidiano, das suas tarefas e obrigações. Virginianos gostam muito de organizar bem essa vida e, portanto, se tornam muito disciplinados. Eu conheço alguns virginianos que são exatamente o oposto, muito bagunceiros. Bem, esses virginianos costumam estar desenvolvendo o que a gente chama de sombra, que é a energia oposta do seu signo, que é Peixes. A gente ainda vai falar de Peixes, mas isso significa que o virginiano não está atuando com a sua força maior de ser organizado e disciplinado. Mas tem outros virginianos que parecem ser bagunceiros. Sim, a casa pode estar bagunçada, a mesa do trabalho cheio de papéis soltos, mas apesar da aparente bagunça, o virginiano desse tipo às vezes acha tudo que está por ali. Então, visivelmente pode parecer um caos, mas é um tipo de virginiano que, apesar da bagunça, sabe cada coisa onde se encontra. Além dessa conexão com disciplina no dia a dia, tem a disciplina da saúde. Portanto, muitos virginianos têm essa conexão mais forte com alimentação como uma questão de saúde, de equilíbrio e disciplina para se manter esse vigor. Com essa capacidade de discernir cada detalhe, cada prioridade, cada coisa na sua devida pastinha, os virginianos também costumam ter essa mesma relação com os outros seres humanos. Então, para cada
relação que ele tem com uma pessoa, ele sabe exatamente qual é o tipo de vínculo que ali existe, o que ele pode esperar daquela pessoa. Ele costuma não ultrapassar os limites de respeito ao próximo ou de exigências e cobranças que são muito além do que esse outro pode lhe dar, porque ele tem a clara visão do que aquela pessoa representa, do quanto ela está envolvida e trocando e o que é possível acontecer entre ele, virginiano, e essa outra pessoa. Pode ser um pai, um filho, um amigo ou uma questão profissional. Ele sabe os limites adequados e gosta também de ser respeitado nos seus próprios limites. Para a gente fazer a conexão com o Jinshin Jyutsu, o fluxo que mais combina com virginianos é o fluxo do intestino delgado. Bem, esse órgão no nosso corpo faz exatamente o que um virginiano faz na vida. Ele seleciona os alimentos. É a primeira parte do nosso intestino, onde depois do alimento passar no estômago, ele vai para o intestino delgado, onde será definido o que fica no corpo, o que vai ser absorvido para o organismo e aquilo que vai sair e ir para o resto do intestino até ir embora. Ele seleciona, ele define o que é importante daquilo que está na hora de se livrar. Para a gente ajudar virginianos, esse fluxo é ótimo, tanto para os virginianos que estão demasiadamente dentro de disciplinas rígidas, quanto os virginianos que precisam desenvolver melhor essa disciplina para fortalecer a sua essência. Mas também qualquer outra pessoa que precise de mais organização, disciplina, saber lidar com o dia a dia de uma forma correta, também vai se beneficiar demais com esse fluxo. Vamos então, na nossa primeira dica de hoje, fazer os 2 primeiros passos do fluxo do intestino delgado. Vamos lá? Você irá colocar a ponta dos dedos da mão direita na base do pescoço do lado direito, tocando ali aquele ossinho saliente. A mão esquerda tocará um pouco acima da mama esquerda, uns 3 dedos mais ou menos. Relaxe, encontre uma posição confortável, até mesmo deitada, para sentir a pulsação, se possível, de cada ponto. Respire. Depois de 1 minuto ou 2, você trocará as 2 mãos. A mão esquerda irá naquele mesmo ponto na base do pescoço direito e a mão direita tocará ao lado externo do seu cotovelo esquerdo. Faça por 1 minuto, 2, respirando, como uma meditação. Para o outro lado, inverta. Mão esquerda na base do pescoço do lado esquerdo e a mão direita tocando acima da sua mama direita. Respire, fique por 1 minuto ou 2 nessa posição. E então trocamos as 2 mãos. A mão direita que irá agora na base do pescoço esquerdo para que a mão esquerda possa tocar o cotovelo pelo lado externo direito. Respire. Fazer esse movimento ajuda muito para a gente lembrar do que é prioritário na nossa vida, tanto para a gente deixar para trás aquilo que não é importante, mas para também se responsabilizar com disciplina e dar conta do recado. Espero que você esteja gostando e então não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo na mãozinha. Isso ajuda muito para que o canal seja mais reconhecido. E também, se você gosta dessas dicas todas, inscreva-se no canal. Isso não custa nada e nem vai ficar te incomodando. Apenas
apenas você me localizará mais fácil aqui no YouTube. Então nós vamos agora para a nossa segunda dica de hoje, para ajudar virginianos criteriosos. A gente vai trabalhar a trava 21, que fica aqui no osso do maxilar. Eu falei há pouco tempo dessa mesma trava lá no tema da semana. Esse ponto ajuda muito para que a gente saia de certas limitações que a gente se autoimpôs. Todo virginiano muito crítico, muito buscador do limite, da importância certa das coisas, às vezes exagera demais e fica preso em si mesmo. Essa trava ajuda para que ele se liberte e veja ele mesmo com olhos mais amorosos e aberto para outras possibilidades de autoexpressão. Mas não é só virginianos que podem se aproveitar desse fluxo, hein? Vamos lá então apenas tocar essa trava. Vamos lá? A mão esquerda tocará ao lado esquerdo do pescoço, os dedos tocando a metade ali do longo do pescoço próximo à coluna. A mão direita toca sua bochecha direita sobre o osso do maxilar. Respire, relaxe, apoie os cotovelos numa mesa se precisar e faça pelo tempo que puder. Para o outro lado, inverta a mão direita tocando o lado direito na metade do longo do pescoço, enquanto a mão esquerda toca a bochecha esquerda na trava 21. Respire. Aproveite todos esses movimentos e qualquer dúvida que você tenha, não esqueça de deixar o seu comentário. Também comente se você é do signo de Virgem ou conhece algum virginiano que bata com essas informações que eu passei aqui. Próxima semana, sempre às quintas-feiras, a gente continua com astrologia e Jinshin Jyutsu, agora para falar do signo de Libra. Não perca! Até mais!